Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Hoje nós vamos falar sobre decoração especial e acessível para pessoas com deficiência física. Bom, a deficiência física ou deficiência motora é uma limitação do funcionamento físico-motor de um ser humano. Isso faz com que o ser humano tenha a mobilidade reduzida, precisando sim de adaptações dentro de casa para levar uma vida normal. Nesse vídeo eu não vou abrir a NBR 9050, que é uma norma técnica que regulamenta a acessibilidade das edificações, e falar de todas as suas regrinhas técnicas, tá certo? Nesse vídeo nós vamos falar de forma prática e humana como nós podemos melhorar a vida das pessoas que possuem essa limitação motora. Vamos começar aqui falando sobre a circulação, que é um ponto muito importante para quem tem esse tipo de deficiência, que muitas vezes usa o auxílio de uma cadeira de rodas. A circulação básica, seja ela de um corredor que fique entre paredes ou entre móveis, a circulação básica e mínima para um cadeirante conseguir andar em linha reta é 90 centímetros. Mas se esse cadeirante precisar fazer um giro dentro desse corredor de 360 graus, aí ele vai precisar de um espaço de 1,5 metros para conseguir fazer isso com segurança e conforto. Devemos lembrar também que para os cadeirantes serem independentes, nós precisamos deixar objetos à sua altura, ou seja, a altura de uma pessoa sentada. Então, para você saber que alturas são essas, de forma geral, sente numa cadeira e tente alcançar algo lá em cima ou abaixar demais sem cair e alcançar algo lá embaixo. Então, por exemplo, interruptores, tomadas, tudo isso não pode ficar nem muito alto nem muito baixo. Assim como armários, prateleiras que eles precisam alcançar. Tudo tem que ficar à mão aqui para eles. Nos locais de recepção de pessoas, como a sala, por exemplo, é interessante deixar um espaço vazio entre móveis, entre o sofá, entre a poltrona, entre a mesa de centro ou mesa lateral, para que o cadeirante encaixe a sua cadeira ali e participe da conversa, veja televisão com todo mundo, participe da festa, sem ter problemas ou sem ter que se levantar, que pode ser uma coisa um pouco mais complicada. Então, muitas vezes, para adaptar a sua casa para um cadeirante, é necessário reduzir a quantidade de móveis. Vamos supor que você tem um sofá com mesas laterais dos dois lados dele. Não precisa disso tudo, você retira uma das mesas laterais e aquele espaço vazio é justamente onde o cadeirante vai estacionar a sua cadeira. Na sala de jantar temos que ter o mesmo pensamento. Então, se você tem lá uma mesa para 8 pessoas, tenha 7 cadeiras. Assim, um espaço vazio vai ser justamente onde o cadeirante vai se encaixar para comer junto com todo mundo. Falando da cozinha, eu lembrei de um comentário que eu recebi aqui no YouTube, no vídeo onde eu falo sobre a diferença de cooktop e fogão convencional. E é de uma pessoa que possui deficiência motora e utiliza de cadeira de rodas, explicando como o cooktop foi importante na vida das pessoas que possuem essa condição, porque ele permite que o cadeirante entre embaixo da bancada para cozinhar, o que o fogão convencional não permite. Então, talvez uma das soluções na sua casa seja retirar aquele fogão convencional e colocar um cooktop, dando bastante independência para o cadeirante. Outra coisa que nós podemos fazer e que vai facilitar muito a vida das pessoas com essas condições é as quinas dos móveis não serem vivas, ou seja, não serem muito pontudas, dar uma arredondada nessas quinas, porque pode acontecer que as pessoas se esbarram nos objetos de casa, muitas vezes, às vezes o corredor é muito estreito e ela se esbarra sempre ali, e se a quina for arredondada, não machuca, já se for viva, pode causar bastantes arranhões. Outra questão muito importante relacionada aos móveis é sobre a transferência do cadeirante. O que é isso? É o movimento que ele precisa fazer para sair da cadeira e sentar ou deitar em algum lugar. Por exemplo, no vaso sanitário,
É preciso deixar esse espaço de transferência do lado do vaso, onde ele estaciona a cadeira e consegue passar de um para o outro. Na cama também é muito necessário deixar um largo espaço ali de 90 centímetros para que o cadeirante deixe a cadeira do lado da cama e consiga se transferir para ela, e outros ambientes que ele queira sair da cadeira e sentar em algum lugar. Um banquinho, um sofá, tudo isso precisa ter esse espaço de transferência. Assim como muitos elementos da vida cotidiana para o cadeirante não podem ser muito altos porque ele não alcança sentado, outros não podem ser muito baixos a ponto dele abaixar tanto e cair da cadeira. Por exemplo, tomadas. Elas não podem ser muito baixas, porque senão quando ele for se inclinar, ele ou cai ou não alcança a tomada, o tamanho que ela está. Então é importante subir ela um pouquinho. Geralmente as tomadas baixas têm 30 centímetros. Para um cadeirante nós podemos deixar a 40 ou 50 centímetros de altura. Para ele já vai facilitar a vida demais. E sempre é interessante deixar na casa toda barras de apoio disponíveis, justamente nesses casos difíceis de queda ou algum acidente, ele ter onde se apoiar, porque lembrando, ou a mobilidade das pernas dele é muito reduzida ou ele não possui movimento nenhum. Então eles precisam ter o apoio sempre dos braços para se levantar, para fazer alguma atividade. E essas barras de apoio são importantíssimas para que eles tenham independência. Também não custa nada lembrar que cadeira de rodas ou qualquer outra forma que tenha rodinhas tem muita dificuldade em passar por degraus ou desníveis. O interessante é que a casa de uma pessoa que tem essa condição não tenha nenhum tipo de desnível, nenhum mesmo. Nem de banheiro para sala, que a gente geralmente tem ali um desnível de 2 centímetros. O interessante é não ter. Sempre que precisar passar de um nível para o outro, deixe rampas. Isso facilitará muito a vida do cadeirante. No caso da sua casa ser uma casa de andares, é imprescindível você deixar tudo que o cadeirante necessita na parte térrea da casa. Assim, ele não vai precisar subir quase nunca para fazer alguma coisa. E se precisar subir, é muito importante ter uma plataforma elevatória ou então um trilho em que você encaixa a cadeira de rodas e ele leva ao redor da escada, subindo os ambientes sem usar a escada de fato. É como um outro tipo de plataforma elevatória. Bom, e se você precisar realmente de alguma medida específica para cadeirantes, aí eu te aconselho a consultar a NBR 9050, que lá ela tem tudo muito bem especificado e você vai conseguir projetar com isso. O importante mesmo desse vídeo é nós conseguirmos dar o máximo de vida normal e independência para as pessoas que possuem deficiência motora e precisam da utilização de cadeira de rodas. Afinal, quem é que gosta de ser dependente? Acho que ninguém. Então, eles também não gostam. Então, a gente precisa pensar como eles vivem e projetar para a forma que eles vivem, dando independência e uma vida normal. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Ou se você tem alguma informação para complementar que eu esqueci de falar, também põe aqui nos comentários, que é muito interessante a gente saber e aprender mais sobre a acessibilidade. E não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação. Também se inscreve no canal, que nós temos vídeo novo sempre para vocês. Também nos sigam nas redes sociais, a gente está no Face e no Instagram. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!